Olá, tudo bem? Chegamos para mais uma aula e hoje eu vou trazer uma peça para vocês que é uma peça bastante pedida também, uma peça de simples execução, e eu vou estar trazendo essa peça em duas versões, tá? Nós vamos fazer um porta-moedas, né? Um porta-níquel, nada mais é do que uma nécessaire, mas ela é um modelo bem pequenininho, tá? Esse recorte ele está disponível para vocês num painel que contém 4 peças. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele vai vir assim, tá? Para vocês, os quatro recortes. A gente tem já disponível em alguns temas, como frases. A gente tem também alguns santinhos católicos, nós temos alguns de coruja, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui hoje na aula, e dá para personalizar também, né? Como eu sempre falo para vocês, dá para estar personalizando da forma que vocês quiserem. A gente tem aquela possibilidade de estar enviando um link do Drive para vocês escolherem as estampas que vocês desejarem e até mesmo personalizar peças de vocês com nome de cliente e tudo mais. Só lembrando então, nossos canais de venda estão sempre na descrição do vídeo, né? Eu peço sempre para vocês, se puderem estar seguindo a gente também nas redes sociais. Ajuda bastante a gente na distribuição do nosso conteúdo, que é de forma aí gratuita. A gente está se esforçando bastante para trazer um conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? Bom, nós vamos iniciar então a confecção da nossa peça. Ela é bem rapidinha, ela é bem simples, vai englobar todas as técnicas que a gente viu até hoje, mas é uma peça que o pessoal gosta bastante, principalmente para dar de lembrança, tá? É uma peça relativamente barata, tem um custo baixo, e por isso, como o pessoal gosta de dar de brinde, de lembrancinha, é uma peça que eu não vou estar utilizando forro. É uma pecinha pequena, eu não vejo a necessidade de colocar forro nessa peça, mas nada impede de vocês colocarem aí se assim desejarem. Como eu sempre falo, o tecido de sublimação ele já é um tecido bem estruturado, tá? Então aqui é a frente onde vai a estampa. No caso a gente faz num tecido de 100% poliéster e ele é dublado num nylon 600. Então esse é o aspecto do verso da peça de vocês. Ela vai aí nesse verso do nylon 600 branquinho. Então, apesar de vocês não colocarem forro na peça, ela não fica com um aspecto rústico, não fica com um aspecto feio, tá bom? E também é uma forma de estar barateando essa peça. Bom, eu vou começar então passando os materiais. Eu já falei para vocês que a gente trabalha no nosso recorte, nós temos quatro recortes desse porta-moedas, e cada um ele mede aí por volta de 20 por 14, tá? E a peça final ela vai ficar aproximadamente com 13 de largura por 10 de altura. Então a gente fica aí com uma pecinha de 10 por 13, tá? É uma peça bem bonitinha e eu vou trazer ela em duas versões para vocês. Essa daqui, se vocês perceberem, eu vou explicar durante a execução dela, mas eu desloquei o zíper para frente, ele não tá bem em cima. Eu dei uma deslocada, já explico para vocês também como que a gente faz. E essa outra versão aqui, que eu fiz dando uma pequena profundidade, tá? Que eu achei que ficou um modelinho bem bonitinho, ele ficou bem semelhante a uma nécessaire trapézio. Vamos lá então? Material que eu vou utilizar então são os recortes sublimados. Vou estar utilizando um zíper aí pode ser um pouquinho maior que a peça, ó, tá medindo em torno aí de 17 centímetros de zíper. Um cursor compatível, eu sempre utilizo a numeração 5, 6, tá? Alguns lugares trabalham com essa numeração 5, alguns lugares trabalham com a numeração 6, mas as duas formas tá correta. Depende do local que vocês vão comprar. A linha eu utilizo sempre
a linha essa linha aqui, ó, que vem nesse conezinho, é uma linha de poliéster, é uma linha que não arrebenta tão facilmente, embora ela não seja tão resistente como a linha de poliamida 60, essa linha aqui ela é muito usada para bordado e ela é de nylon, ela tem um brilho bastante bonito, então para sublimação, para peças pequenas, que não vai carregar tanto peso, ela é bastante resistente, então eu utilizo ela sem problema nenhum, tanto na linha de cima como na caixa de bobina, tanto na máquina reta como na máquina doméstica. Para sublimação, eu indico sempre uma agulha calibrosa acima de 16, tá? Não trabalhem com agulha 14, principalmente se vocês estiverem usando forro, tá bom? A gente tem que ter sempre em mente que para cada tipo de tecido, e se vocês fizerem uma procura aí no Google e tudo mais, vocês vão ver que existem especificações para o uso da agulha. Então, para cada agulha, para cada tecido, eu tenho que estar utilizando um tipo de agulha, e para sublimação eu indico aí uma agulha 16, acima de 16, tá joia? Quando não tem forro, a 16 vai muito bem. Se a gente começa a trabalhar com peças mais elaboradas, que eu vou usar vivo, vou fazer acabamento com viés e vou agregando camadas, aí eu indico até a agulha 18, tá certo? Bom, vamos começar então. Eu vou estar fazendo a aplicação do meu zíper no meu material principal, então são só esses dois materiais que a gente vai estar utilizando. Na parte superior, tá, do porta-moeda, na partezinha menor, eu vou estar aplicando o meu zíper, e só lembrando então que eu coloco sempre direito do zíper, que é onde tá os dentinhos, com o direito da peça, margeando sempre, né, a beirada do zíper com a beirada da peça. Venho aqui na máquina e alinho também o meu pé calcador, retrocesso no começo, tô utilizando um ponto 3,5, é um ponto mais apertadinho da máquina reta. Não é um ponto tão largo, mas também não é um ponto tão miúdo que picota o material, tá bom? É um ponto aí relativamente larguinho, tá joia? O que eu vou fazer? Eu vou destacar esse zíper e vou aplicar novamente agora do outro lado da peça. Não se esqueçam do retrocesso no começo e no final. Então aqui eu tenho o zíper aplicado dos dois lados, direito com direito. O que eu faço agora? Eu venho aqui e vou rebater a minha costura. Então, uma forma de fazer um acabamento e também me certificar que o meu cursor não vai ficar grudando no tecido de trás, tá? Então, eu venho aqui e eu viro esse zíper, coloco ele lá no lugar dele e passo uma costura segurando aqui cada coisa no seu lugar. E aí eu me certifico, ó lá, que o meu zíper está no lugar certo e ele não vai ficar toda hora, né, que eu passar o cursor, ele não corre o risco de ficar enroscando aqui no meu material de trás. Faço isso também dos dois lados. A costura de rebatido, gente, ela tem duas funções praticamente, né? Ou até três. Uma é garantir esse acabamento aqui na frente da peça, então eu dou aquela achatadinha na peça. A segunda função é permitir que o carrinho aqui do zíper, ele corra facilmente, ele não enrosque em nada da parte de trás. E uma terceira função aí, no caso de eu ter um forro, é segurar esse forro no local correto dele. Tá? Então aí eu evito que o forro fique subindo na peça, tá joia? Bom,
Rebatemos a costura dos dois lados. O que eu já vou fazer? Como eu não vou passar forro, não vou fazer nada, eu já vou colocar o meu cursor. Como vocês sabem, eu coloco sempre o cursor pelo lado já, deixando a peça pelo lado avesso, tá? Então, o que eu faço? Do lado direito da minha peça, eu coloco o cursor e eu venho com o lado esquerdo e encontro, tá? Dessa forma, eu já fecho a minha peça com o lado do avesso para fora. Eu não preciso desvirar, principalmente quando é peça pequena, eu não preciso desvirar depois. Eu já me certifico que a peça já tá no lugar. Mas quem não tem dificuldade em fazer desse jeito, coloca o cursor do lado direito mesmo, não tem problema nenhum, e desvira depois a peça pro avesso, tá? Olha lá, passamos o cursor. O que a gente vai fazer agora? E o que eu falei para vocês, que a gente tem duas possibilidades aqui de acabamento da peça. Percebam que nessa peça eu coloquei o zíper deslocadinho para frente. Olha, ele não aparece aqui na parte de trás, tá? E nessa daqui eu já deixei o zíper bem no topo. Ele aparece dos dois lados. Como que eu faço? Se eu quiser que o meu zíper apareça somente do lado da frente, peraí que eu vou ajeitar esse zíper aqui que eu achei que ele ficou meio tortinho. Se eu quiser que o meu zíper apareça somente do lado da frente, como eu fiz naquela primeira peça, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um lado da frente da peça, então qualquer um dos lados, no caso dessa que tem a carinha da corujinha, e eu vou deitar, ó, o meu zíper para frente. Então eu trago realmente, ó, o dentinho do meu zíper, olha lá, para frente. Então eu desloco, ao invés do dentinho ficar no topo, eu desloco e empurro esse dentinho para frente, tá? Eu dou uma achatada mesmo na peça, ó lá. Certo? Eu vou fazer isso aqui para vocês verem depois como que fica. Se é uma peça que não tem risco no fundo, né, que não tem nada dessas coisas, ok, não tem problema nenhum. Agora, se for uma peça que ela tá com aquele barrado, com aquela marcação, por exemplo, essa daqui, ó, olha como ela tem uma divisão central. Então, se eu for deslocar, provavelmente vai acontecer isso. Então, tomem cuidado, tá? Aqui eu escolhi deslocar porque é uma estampa única. Não tem problema nenhum. Certo? Então, desloquei, dentinho de um dos lados, e eu vou passar uma costura aqui na borda. Passa com cuidado aqui no zíper e venho só com o pé de máquina fechando e me certificando de que o dentinho do zíper ele tá deitado mesmo para frente. Selo com isqueiro, é importante, tá? Ó, porque o zíper ele é nylon, então ele derrete e ele sela, ele forma uma casquinha aqui nessa ponta, é importante porque zíper desfia. E agora eu venho aqui e passo a costura, ó, zíper achatadinho na frente, passo uma costura do outro lado. Lembrando que aqui, como eu escolhi a estampa da corujinha, ela é igual dos dois lados, tá? Vamos supor que eu tivesse a frente da coruja de um lado e as costas da coruja do outro, eu deito o zíper pra frente da coruja, tá? Olha lá. E atrás eu não tenho dentinho. E tá pronta a peça. Eu vou abrir. Lembrando que para desvirar eu coloco sempre minha mão lá no ponto mais longe da peça. Começo empurrando pelo lado mais longe. Olha que bonitinha que ela fica. E aí vocês já vão ver como que fica aqui o acabamento do zíper. Gente, importante, ó, empurrem bem esse cantinho, tá? Deixa essa costura sair bem pra fora, fica feio
a costura assim, ó, embutida. Então empurra mesmo. Empurra pra fora essa costura. E aqui, ó, como eu tenho aquele acabamento que eu fiz com o zíper deitado pra frente, o que que a gente vai fazer? Eu vou empurrar aqui também, porque eu também preciso desvirar esse pedaço. Né? Porque eu fiquei com o acabamentozinho aqui, ó, no cantinho do zíper, olha lá, ó. Então eu venho aqui, cuidado para não furar a peça, eu uso se for usar uma tesoura aí, uma tesoura que não tenha ponta, hein? E olha lá, fiquei com o meu zíper deslocado para frente, tá? E a corujinha ficou aqui atrás e aqui na frente, certo? Bom, essa então é a opção número 1, onde eu tenho meu zíper deslocado para frente e eu tenho apenas uma costura reta nas laterais, tá certo? Vejam que eu sempre procuro trazer, por mais que seja uma peça simples, eu sempre procuro trazer algum conteúdo diferente. Aqui no caso, foi a aplicação desse zíper. Isso vocês podem estar utilizando para outros tipos de peça. A necessaire slim que eu já dei aqui no canal para vocês, fica bem legal também com esse zíper deslocado para frente. E se for uma estampa que não tem marca, não tem fundo, por exemplo, se fosse uma estampa lisa, eu posso deslocar até mesmo um pedação, ó. Eu posso colocar esse zíper a 2, 3 centímetros lá de cima e fazer uma abertura dele mais no meio, tá? Qualquer dia eu trago para vocês, então, essa forma desse conteúdo, onde a gente pode até fazer um barrado aqui, tá? É só mesmo, utilizando a mesma peça, a gente só desloca o posicionamento do zíper na hora de fechar essa peça. Bom, fizemos ela então. Agora a gente vai fazer essa versão, onde eu tenho o zíper no meu topo, só que eu tenho essa pequena profundidade. E essa pequena profundidade, a gente sabe que é feita com a caixinha de leite, né? A caixinha de leite é uma famosa forma e é uma tradicional forma da gente dar profundidade às peças da gente. Só que técnica de caixinha de leite, a gente sabe que eu reduzo o tamanho do meu espelho. Então pensa comigo, olha como uma mesma peça, é o mesmo recorte, é a mesma medida, ela diminui de tamanho. Por que que ela diminui de tamanho? Porque aqui eu tenho a peça toda. Quando eu faço uma pequena profundidade, uma parte da lateral, ela vira profundidade, tá? Então, essa parte aqui da frente, ela vira lateral. E uma parte da frente aqui de baixo, ela vira fundo. Por isso que eu diminuo um pouquinho, então. Exemplo, se eu tenho aqui 20 centímetros e eu faço uma caixinha de leite de 2, isso significa que dos meus 20 centímetros eu joguei 2 para cá e 2 para cá. Eu não tenho mais 20 centímetros de frente, eu tenho 20 menos 2 menos 2, ou seja, 20 menos 4. Eu vou ficar com uma frente aí de 16 centímetros. E para baixo também eu perco 2, então da frente que eu teria, um exemplo aí, 20 de altura, eu passo a ter 18 de altura, tá bom? Podemos ver isso também mais claramente numa outra peça, onde a gente tem essa possibilidade. Nós vendemos nossos projetos também, a gente tem rolinhos de tecido sublimado, na estampa que vocês quiserem. Eles são sem desenho, sem recorte nenhum, sem projeto nenhum. Ele é apenas um rolinho na medida de 30 por 50, e aí vocês confeccionam a peça que vocês quiserem. É interessante, tá? Qualquer dia eu vou trazer uma peça usando esses rolinhos e aí a gente vai fazer essa modelagem e aí eu explico mais claramente como que funciona essa questão da caixinha de leite, tá bom?
Bom, vamos lá então, vamos fazer a próxima. Inicialmente é a mesma coisa, nós vamos fixar o zíper frente com frente, dos dois lados. Também não vou usar forro, é uma peça bem pequena, não tem necessidade, mas fica aí opcional para vocês, tá bom? Então, passei do direito, direito com direito, passei de um lado, vou passar o zíper direito com direito também do outro lado, não muda nada. Olha lá, passei aqui, dentinho sempre pra dentro, porque depois, a hora que eu for rebater, o meu dentinho ele vai ficar pra fora. Já venho aqui na máquina, faço a costura de rebatido, exatamente da mesma forma que a gente fez a anterior. Não muda nada, só vai mudar na parte do fechamento. E aqui uma coisa que eu sempre esqueço, né, é de estar colocando a minha etiqueta de identificação. Eu tenho aqui a etiqueta no formato de bandeirinha. Bandeirinha é aquelas que a gente dobra, tá? Dobrei ao meio e eu já vou colocar aqui, ó, na parte da frente da peça. Vou posicionar ela aqui. Como eu quero que a minha etiqueta ela fique pra fora depois que a peça tá pronta, então eu costuro ela pra dentro na frente da minha peça. Eu gosto sempre de colocar do lado direito, mas aí é uma escolha minha, tá? Bom, tenho aqui a peça, tá? Rebatida dos dois lados. O que a gente vai fazer? Nós vamos pôr o cursor. Como eu escolhi colocar a etiqueta aqui, eu sei que aqui é a minha frente da peça, então minha frente fica do meu lado esquerdo e a minha parte de trás fica do meu lado direito, e eu coloco por aqui, como eu falei, eu já coloco posicionando a peça para o lado avesso. Diminuo aqui, venho aqui, ó, já engatei e o zíper já entrou. Gente, cada pessoa tem um jeito de pôr cursor, tá? Tem gente que corta mais o zíper, tem gente que faz um biquinho, tem gente que põe com garfo. É treino, tá? É o jeito que aí você se ajustar melhor, tá certo? Bom, passei o cursor, só lembrando então, na outra, o que a gente fez? Se a minha frente da peça é onde tá o escrito, que é aqui, ó, aqui é a minha frente, na outra eu fiz isso, ó. Eu desloquei o zíper, certo? Nessa eu não vou fazer, eu vou manter o dentinho lá em cima mesmo, bem no topo, vou segurar, vou vir aqui, ó, na máquina, e eu gosto de começar pelo fundo e arrematar no zíper. Vou explicar uma coisinha aqui pra vocês, eu acho que eu já até expliquei nos outros vídeos, mas eu acho bem legal uma maquininha que a gente faz aqui a hora que chega no zíper. Então eu venho costurando em linha reta e a hora que eu chegar quase aqui nos dentinhos do zíper, eu dou uma quebradinha com essa costura, tá? Isso certifica depois que fique cantinhos perfeitos na hora que eu desvirar a minha peça, tá? Não é o meu corte, é sim a minha costura que dá esse acabamento. Ó, vou explicar de novo aqui. Começo de baixo, venho costurando e a hora que eu chegar quase aqui no dentinho, ó, eu viro um pouquinho só a minha peça, bem pouquinho, e faço um acabamentozinho na forma aqui, ó, de canto. Vocês vão ver como fica o cantinho bem acabado quando a gente desvirar, tá? Não esquece de selar, é importante, ainda mais que a gente não tá utilizando forro, então essa costura ela vai ficar aparente. E aí, já me perguntaram por que eu também não uso viés, tá? Eu não uso viés porque assim, ó, a sublimação, ela tem um acabamento, um corte a fio muito perfeito. Ela não desfia,
tá? Se eu selo aqui com isqueiro, com maçarico, com o que for, eu me certifico que não vai ter nenhum tipo de rebarba. Ela fica selada porque a sublimação é nylon, tá? Então eu não vejo uma necessidade de estar aplicando um viés. Vai ser só mais camada ainda numa peça pequena que eu sei que vai ficar com um aspecto mais grosseiro. Então eu não utilizo, tá bom? Bom, se eu quisesse uma peça reta com o zíper no topo, ela estaria pronta. Como a gente vai fazer essa versão da caixinha de leite, o que eu vou fazer? Eu não vou medir, eu não vou riscar, não vou fazer nada. Eu só vim aqui, ó, coloquei a minha mão por dentro e eu vou amassar aqui, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Vou vir aqui e vou amassar esse cantinho aqui, ó, fazendo esse biquinho, como se eu tivesse o desenho mesmo da caixinha de leite, tá? E o que eu vou costurar? Um dedinho, tá, ó, coisinha pouca aqui, ó, entra na máquina, vê uma medida aí, na máquina de vocês tem essas marcações, tá batendo aqui o biquinho, ó, na minha marcação de meio, um pouquinho mais aí de 1/4, quase meio, eu venho aqui e passo uma costura. Quem tiver dificuldade em ir aí meio no olho, faz o quadradinho, tá? Vem aqui, ó, né? Risca o quadradinho da caixinha de leite, depois vai lá e faz o biquinho. Mas uma peça pequena aí eu não vejo tanta necessidade, tá bom? Mas fiquem à vontade. Eu tenho essa facilidade dessa visão aí do olhômetro, né? Mas se vocês preferirem riscar, não tem problema nenhum. Eu aconselho uma caixinha de leite de 1 centímetro, tá? Tá ficando aí, ó. É 1 centímetro, 1,5 centímetros. Pode ser 1,5 centímetros. Ela é suficiente, tá bom? A gente vai ter aí uma profundidade de praticamente quase 3 centímetros. Desvirando a peça, a gente vai ter então um porta-moedas estilo necessaire trapézio. E fica aí uma graça, uma opção incrível para lembrancinha. Olha lá, que belezinha que fica, né? Ó, ficam duas versões bem diferentes, olha lá, né? Mas que fica aí a critério de vocês a forma de trabalho com o mesmo recorte, o mesmo painel, né? Eu posso aí ter 3 modelagens, deslocar o zíper para frente, fazer ela reta sem deslocar o zíper e fazer aí no formato de trapézio, tá bom? Bom, meninas, é isso. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem, eu respondo vocês e muito obrigada, até a próxima.